Bom, então dando continuidade à nossa aula sobre a análise das variações, vamos dar início ao que seja o custo padrão e o custo real. Primeiramente, vamos imaginar o que seja o padrão. O padrão é uma norma com a qual o desempenho pode ser medido. Eu estabeleço um padrão. Eu quero que esse produto seja produzido em 2 horas por 2 pessoas. Ou eu estabeleço aquele padrão para a quantidade de material que eu vou utilizar, padrão de qualidade, né? Então, assim, hoje, qual seria o padrão apropriado para se usar, né? Uma empresa pode estimar os usos e custos dos materiais, mão de obra, custo indireto, mas e os custos não previstos, como produtos danificados, tempo perdido, quebra de equipamentos? Estes itens eles devem ser considerados para determinar o custo padrão para fabricar um produto. Como que eu vou poder ter essa estimativa? Como que eu vou ter essa probabilidade de quebra nesses equipamentos? Então, aí nós temos um objetivo que estabelecer padrões é medir a eficiência e monitorar custos ao atribuir responsabilidade por esses desvios padrões. Localizar onde vai ser a minha deficiência. Algumas empresas elas vão estabelecer os padrões máximos para um determinado grau de eficiência. Esse padrão ideal ele só vai poder ser atingido sobre as condições mais eficientes possíveis, ou seja, 0 erro. Um padrão ele pode motivar empregados a fornecer uma meta a ser atingida. A gente vai dar um exemplo para empresas que trabalham com vendedores, por exemplo. Eles têm metas a serem atingidas, então ele estabelece aquele padrão de metas, né? Isso vai fornecer porque quando um funcionário chegar a um determinado padrão, ele vai querer atingir essa meta e, consequentemente, ter uma vantagem salarial. Porém, alguns estudiosos também elencam pontos onde vai ter uma desvantagem psicológica. Por exemplo, o pessoal da fábrica ele pode se sentir desencorajado e até mesmo perder o incentivo de satisfazer esses padrões, porque alguns gestores ultrapassam e esses padrões eles tornam impossíveis de obter, exceto que se tenha uma condição perfeita durante a operação. Ficaria inviável eu cobrar um padrão de excelência no meu produto final se eu não forneço essa excelência durante a minha produção. Então, essa forma de estabelecer o padrão, ela deve também ser feita durante o processo de produção. Mas também precisa ser reconhecido como problema em potencial, né? Para aquelas empresas que estabelecem aquelas metas absurdas, metas que são humanamente impossíveis. Porque aí precisaria colocar o fator humano quando se trabalha com pessoas. Tem doença, tem afastamento, existem alguns com problemas psicológicos, né? E N motivos que precisam ser levados em conta quando estabelecer um tipo de padrão para determinado nível de excelência. O custo padrão ele é estabelecido pela empresa como meta para os produtos de sua linha de fabricação e pode ser levado em conta várias características tecnológicas do processo de cada uma, a quantidade, os preços dos insumos necessários para a produção e, consequentemente, o volume dessa produção. Esse volume ele também vai ser calculado mediante o planejamento, né? Também estipulado em padrões, que são as metas. Temos metas de vender X mil produtos por mês, né? E assim sucessivamente a produção vai ser planejada de acordo com aquela meta. E aí nós temos 3 características básicas, que pode ser ideal, estimado e corrente. Nós vamos ver detalhadamente cada uma delas. No padrão ideal, né, é um custo determinado de uma forma mais científica possível. No caso, geralmente as grandes indústrias, elas mantêm um engenheiro de produção dentro da empresa, para que esse engenheiro ele trabalhe especificamente nisso, que ele mantenha aquele custo o mais dentro do padrão possível, o mais ideal possível. E aí ele vai analisar as condições de qualidade do material, a eficiência da mão de obra, com um mínimo de desperdício
desperdício de todos os insumos envolvidos. Muitas empresas, muitas indústrias, esses engenheiros de produção, eles vão através das ferramentas dos controles de qualidade, ferramentas 5S, Kaizen, Kanban e várias outras, ISO 14000. Então, eles vão seguir ao pé da letra para que esse custo padrão fique dentro do custo ideal. E ele é considerado como uma meta de longo prazo da empresa, pode ser considerado, e a curto prazo por existirem, na prática, deficiências no uso e na qualidade do insumo. Ele apresenta muita dificuldade para ser alcançado. Geralmente as grandes indústrias que têm uma produção maior, um investimento maior em mão de obra, conseguem se adequar nesse custo ideal. Mas mesmo assim elas encontram muita dificuldade, porque exatamente esse resultado ele não vai vir imediatamente no curto prazo. As metas devem ser estabelecidas por um prazo maior e ter todo um trabalho, que a gente costuma dizer, um trabalho de formiguinha, para que essas metas sejam atingidas. E aí nós temos o custo padrão estimado, que esse custo padrão estimado, o próprio nome já diz, ele está dentro de uma estimativa, ele é uma projeção para o futuro, de uma média dos custos observados no passado. Como que é isso? Eu vou observar o meu histórico de produção, vou verificar tudo que foi produzido, tudo que foi gasto, tudo que foi o que aconteceu de imprevistos, e vou estimar para um determinado futuro, para um determinado período no futuro. Nesse caso aí, não tem qualquer preocupação de se avaliar se ocorreram ineficiências na produção ou não. Por exemplo, se esse nível de produção poderia ser diminuído, o nível de desperdício dos materiais, se essa produtividade da mão de obra poderia ser melhorada, se esses preços pagos pelos insumos eles poderiam ser menores, por exemplo. Tudo isso não vai entrar porque é uma estimativa, ele já não está tão ideal. E nós temos o corrente, que esse corrente ele encontra-se entre o ideal e entre o estimado. Para fixar o corrente, a empresa deve proceder os estudos para uma avaliação da eficiência dessa produção, levando em consideração as deficiências que reconhecidamente existem, mas que não podem ser sanadas pela empresa. Vamos dar um exemplo aí de uma empresa que trabalha no gênero alimentício e que tem a dificuldade, por exemplo, do inverno, das chuvas. A falta de chuva não é um problema que tem que ser sanado pela empresa. Então, provavelmente, ele não vai estar nesse estimado e nem no ideal. Mas aí a empresa, vista essa dificuldade, ela já poderia procurar outras formas de como suprir esse período de seca, supondo assim, esse período da falta de chuva. E outro problema encontrado seria a inexistência de mão de obra especializada, como materiais comprados de terceiro. Vamos dar um exemplo aqui bem próximo da questão da implantação da indústria de energia eólica. Quem imaginou aqui em fazer algum curso técnico em energia eólica? Se não tinha nada, não tinha nenhuma opção de emprego na área. Ou então você mora e reside na Serra e vai fazer um curso de engenharia de pesca, Onde é que você vai pescar aqui? Qual é a parte, a não ser que você vá, para morar numa região de litoral, Então, assim, essa inexistência de mão de obra, ela se enquadra perfeitamente dependendo do local, E o custo padrão corrente ele é considerado como um objetivo de curto e médio prazo da empresa. E ele é o mais adequado para fins de controle, exatamente porque ele fica entre o ideal e o estimado. E aí nós temos aqui um comparativo entre custo padrão versus custo real. Custo real a gente sabe que é aquele que de fato aconteceu. E quando você planeja um orçamento, um custo padrão, raramente ele vai ser igual na prática. Ou ele vai ser para mais ou ele vai ser para menos. Então, o custo real ele é de fato aquilo que aconteceu. O custo que foi incorrido pela empresa em um determinado período de produção. A primeira providência vai ser o quê? Comparar com o padrão.
para ver quais são as diferenças. Se eu programei 10, programei que iria gastar 10 e eu gastei 11, eu tive aí uma diferença negativa de R$1. Afinal, eu gastei mais do que o que eu planejei, né? Esse é o objetivo do nosso estudo. Analisar essas medidas que podem ser tomadas para corrigir e localizar essas diferenças. Porque aí a gente vai encontrar, através dessas análises, onde está o desperdício, onde está a parte favorável, onde está a parte desfavorável, é na mão de obra, é no produto, é no preço, né, na matéria-prima, e assim sucessivamente. Então, o custo real, quando ele é superior ao custo padrão, essa variação, ou seja, essa diferença, ela vai ser considerada desfavorável. Afinal, eu planejei um valor e eu gastei a um valor bem maior. Nesse caso, vai me dar uma variação desfavorável. Uma vez que o custo efetivo foi maior do que o estabelecido como meta para a minha empresa. Quando o meu custo real for inferior ao meu custo padrão, a minha variação vai ser considerada como favorável, né? Afinal de contas, a empresa apresentou um custo menor do que o que foi estabelecido como meta, né? Aqui nós temos um exemplo. Aqui nós temos um exemplo estabelecido entre custo padrão e custo real, né? Então, eu tenho um custo padrão de R$100 e o meu custo real foi de 123. Então, qual seria a minha diferença? A minha diferença aí vai ser R$23 de R$23 desfavorável. Ah, professora, mas por que foi desfavorável? Porque eu estabeleci como meta R$100 de custo padrão. Eu tinha aquele plano, né, planejado como R$100. E quanto que de fato me custou? R$123. Então, eu tive um custo maior do que o que de fato eu planejei. Quando o meu custo real é maior, a minha variação vai ser desfavorável, certo? E aí nós temos aqui um outro exemplo, onde eu tive um planejamento que eu fiz um custo padrão de R$150. Esse era o que estava orçado. E quanto foi que eu gastei de fato? R$128. Aqui o meu custo real está menor. Como o meu custo real está menor, eu tive uma variação favorável. Afinal de contas, eu planejei que iria gastar R$150. E quanto que eu gastei de fato? R$128. Então, a minha variação vai ser exatamente essa diferença entre o meu custo padrão e o meu custo real. Se essa diferença for positiva, né, for menor do que aquilo que eu estabeleci, né, eu vou ter uma variação favorável. Se essa variação for maior do que aquilo que foi previamente estabelecido, eu vou ter uma variação desfavorável. E aí a gente vem analisar a razão dessa diferença entre os dois tipos de custo, né? Primeiro, pode-se descobrir se você está utilizando um volume maior do que deveria, né? Será que eu não estou gastando mais, né, para atingir determinado produto? Poderia estar gastando menos? Eu vou detectar se eu paguei um preço adequado por esses materiais. Eu vou observar se está havendo um volume grande de estragos e perdas, além do que eu poderia esperar, né? E se a minha produtividade com a mão de obra se está aumentando ou diminuindo, né? Ao detectar todas essas ineficiências, a empresa vai ter diante de si um quadro adequado para determinar de que forma vai poder cortar custos e aumentar a sua lucratividade. Afinal, hoje o que as empresas mais querem é analisar onde está o custo, o gasto, aliás, maior. Onde está essa saída de dinheiro que não está tendo retorno, né? Então, através dessas análises é onde a gente vai ter fundamento para auxiliar na tomada de decisões. E aqui nós vamos agora para mais um exemplo,
para localizar a nossa diferença, porque essa diferença ela não fica, às vezes, tão óbvia, certo? Nós temos aqui um exemplo onde nós temos um custo padrão total de 340 unidades. Ou melhor, R$ 340 é a minha unidade, meu custo padrão. E aí o meu custo real foi quanto? 385. Como foi uma diferença maior do que eu já estava orçado, eu tenho uma variação desfavorável de R$ 45. Agora, como que eu vou saber onde está essa minha diferença? Eu já tenho o dado que é que eu tive uma variação desfavorável, porque aquilo que eu planejei não saiu de fato como eu planejei. Então, eu preciso localizar onde está a minha diferença. Vamos detalhar esse meu custo padrão. Nós vamos detalhar esse custo padrão em materiais diretos, mão de obra direta e custos indiretos. E aí eu vou determinar, eu vou fazer a alocação do meu recurso, né? Onde foi que eu gastei esses R$ 340. E aí suponhamos que eu tenha lá R$ 170 de materiais diretos, R$ 95 de mão de obra direta e eu tenho aí de custos indiretos R$ 75, certo? Então vamos também decompor os meus 385, saber onde eu gastei. Materiais diretos eu tenho R$ 185. Mão de obra direta eu tenho R$ 105. Custo indireto eu tenho R$ 95. Então, assim, de cara a gente percebe que o custo real foi todo desfavorável, certo? Eu tinha 170 de custo indireto e eu gastei 185. Eu tinha 95 de mão de obra direta, eu tinha estipulado 95, gastei 105. Eu tinha estipulado 75 e gastei 95 nos meus custos indiretos. Então, vamos analisar essas variações. Claramente, eu vou pegar cada item, material direto, mão de obra direta e custo indireto. Aqui, eu vou fazer um detalhamento desses R$ 45 desfavoráveis, para me achar onde está a minha maior variação. E aí, vamos lá, material direto eu vou ter 170, que foi orçado, e 185, que foi o que eu gastei. Então, aqui eu tive R$ 15 desfavorável. A minha variação também foi maior do meu real com o que estava planejado. A minha mão de obra da mesma maneira. Eu vou pegar o que eu tinha, o que eu gastei, de fato, e com o que eu tinha planejado. Se eu planejei 95 e eu gastei 105, eu tenho uma variação R$ 10 desfavorável na minha mão de obra direta. Essa variação foi maior do que o que eu tinha planejado, então ela é desfavorável. Nos meus custos indiretos, eu vou usar a mesma linha de raciocínio. Eu vou pegar o valor que eu tenho, o meu custo real, né? E vou analisar como foi orçado. Eu tenho 95 e eu tinha planejado gastar somente R$ 75. Então, a minha variação do meu custo padrão para o meu custo real também foi maior, também desfavorável. Tirando a prova dos 9, eu tenho 20 de variação desfavorável no meu custo indireto, 10 de mão de obra direta e 15 de mão de obra indireta. Então, aqui eu localizei esses meus R$ 45 no meu custo total do meu produto. Então, vamos analisar cada item daqueles a partir de agora. Vamos analisar agora a nossa variação no nosso material direto. Admitamos aí que existem 3 itens nesse grupo: matéria-prima X e Y, e a embalagem, com a seguinte decomposição das quantidades físicas e valores reais. Nós temos aqui, de matéria-prima, material direto, aliás, a decomposição da matéria-prima do meu produto X, a decomposição da matéria-prima do meu produto Y
e da minha embalagem. A soma desses 3 produtos vão estar todas inclusas no meu material direto. São esses os materiais que eu vou utilizar diretamente na minha produção. Então, eu orcei 16 quilos, 5 metros aqui e 80 folhas para chegar ao meu produto final. Sendo que cada um deles detalhado 16 quilos a R$ 4,00 o quilo, 5 metros a R$ 10,00 o metro e 80 folhas a 70 centavos a folha. Né? E aí eu vou ter feito essa multiplicaçãozinha, ó, eu vou ter o meu valor total de cada um dos meus produtos que foram utilizados no meu material direto. Né? Eu vou ter R$ 56,00 com material de embalagem, R$ 50,00 com matéria-prima do produto Y e R$ 64,00 do meu produto X. Isso é o que eu estava já definido previamente como custo padrão. Agora nós vamos utilizar o que de fato foi gasto e vamos fazer esse comparativo com os dados que a empresa obteve após a produção. A minha matéria-prima do meu produto X, eu tinha planejado 16 quilos. Eu gastei 19 quilos. Eu precisei de 19 quilos para atingir a minha fabricação do meu produto X. O meu preço foi R$ 4,20. Então, eu tive um total de R$ 79,80. Da mesma maneira, eu vou analisar o detalhamento do meu produto, da matéria-prima do produto Y. Eu tive gastos reais. Eu gastei 4 metros para produzir. A minha folha custou, aliás, o meu metro do meu tecido, ele custou R$ 13,55, que me totalizou um custo total de R$ 54,20. E quanto às folhas de embalagem, eu gastei 75 folhas. A minha folha custou 68 centavos e eu tive aí um total de R$ 51,00. Agora vamos analisar detalhadamente cada uma dessas diferenças, certo? A matéria-prima, diretamente no meu produto X, eu estava orçado R$ 64,00 e eu gastei R$ 79,80. Então, eu gastei a mais do que eu tinha planejado, não foi? Então, R$ 79,80 menos R$ 64,00. Vai ser a minha variação desfavorável, porque eu gastei a mais do que eu tinha planejado, na minha matéria-prima X. Logo mais à frente, nós temos a matéria-prima do produto Y. Eu planejei gastar R$ 50,00 e eu gastei R$ 54,20. Então, aí eu tenho uma conta matemática de R$ 4,20 de diferença que eu gastei a mais. Se essa variação eu gastei a mais, isso quer dizer que ela foi desfavorável. Afinal de contas, eu tinha planejado menos e eu gastei mais, certo? Então, aqui nós vamos agora para a nossa embalagem. A nossa embalagem, eu coloquei que a empresa, aliás, já tinha feito o orçamento, que iria gastar R$ 50,00, aliás, R$ 56,00 para o meu custo com embalagem. E quanto foi o meu custo real? R$ 51,00. Opa, temos uma novidade aqui, não temos? Isso quer dizer que eu gastei menos do que eu tinha planejado, não foi? Então, a minha variação com a minha embalagem, ela foi favorável, certo? Aqui nós não vamos usar sinal positivo e negativo. Nós vamos usar apenas as nomenclaturas desfavorável e favorável. Se eu planejei 56 e eu gastei 51, isso quer dizer que eu tenho o resultado da minha continha matemática de R$ 5,00. Eu vou mudar aqui apenas a minha nomenclatura, que esses R$ 5,00 vai passar a ser favorável. E aí eu vou somar a minha variação total, depois de eu ter feito todo esse detalhamento, certo? Então, aqui nós vamos para uma continha matemática simples, né? Eu tenho aí R$ 15,80 desfavorável, mais R$ 4,20 desfavorável, né? E aí sim eu vou diminuir o que eu tive de favorável para dar a minha variação total, que vai diminuir os R$ 5,00. E eu vou ter o total aqui, ó,
de R$ 15. Ah, professora, você disse que não era para usar o sinal. Isso, não é para usar sinal aqui no quadro. Mas você vai ter o quê? Você vai usar a nomenclatura, que é desfavorável, e você não vai somar o que foi favorável com o que foi desfavorável, senão não vai bater. Aqui você vai totalizar desfavorável, uma variação de 20. Sendo que esse não foi o seu resultado final. Você teve uma variação desfavorável de R$ 20 no produto X e no produto Y, mas você teve uma variação favorável de R$ 5. Então, você vai diminuir esses R$ 5 e vai ter a sua variação total. Entendido? Então, vamos agora. Isso foi a nossa variação de preço. Agora, nós vamos pegar esses mesmos dados e vamos fazer a variação de quantidade, né? Vamos trazer aqui apenas o produto X, né? Dessa variação total da matéria-prima, no valor de R$ 15,80, quanto é de variação de quantidade e quanto vai ser de preço, né? Nós temos aqui, voltando no slide anterior, para vocês compreenderem. A tabelinha, ela me deu matéria-prima de X, 19 quilos, e eu tinha orçado 16 quilos. Então, eu tive uma diferença de 3 quilos aí que eu gastei a mais. E o meu preço, eu gastei R$ 4,20, porém, eu tinha orçado em R$ 4. Então, trazendo esses dados aqui para o próximo slide, nós vamos detalhar e vamos achar onde está essa minha variação de R$ 15,80 negativa na minha matéria-prima X, certo? Então, vamos lá. Eu vou colocar a quantidade que eu gastei, 19 quilos, com a quantidade que eu tinha orçado. Gastei a mais do que o que eu tinha orçado, não foi? Meu custo padrão era 16 e eu tinha um custo real de 19 quilos, né? Então, eu tive aí uma variação desfavorável em quantidade de 3 quilos. Já no meu preço, eu gastei R$ 4,20, esse foi o meu custo real, quanto que eu tinha um custo padrão de R$ 4. Então, aí eu vou ter uma variação também desfavorável de 20 centavos, né? Se só tivesse havido diferença aí na quantidade e nenhuma no preço, quanto seria a divergência entre o padrão e o real? Seria apenas de 3 quilos. 3 quilos vezes o meu preço padrão. Entenderam a pergunta? Se o meu preço não tivesse havido divergência, eu tivesse continuado aqui, meu custo padrão com o custo real fosse de R$ 4, né? Então, a pergunta aí é, se não tivesse havido diferença na quantidade e nenhuma no preço, quanto seria a divergência? Seria dos meus 3 quilos, que teve de inicialmente, vezes o meu preço padrão, que seria R$ 12, certo? Se o meu preço não mudou, eu vou usar a minha variação da quantidade vezes a minha variação, aliás, vezes o meu preço padrão. Porque se não houve, se essa variação de preço foi nula, né, então eu só tive a variação de quantidade. Logo, dos R$ 15,80 totais da variação desfavorável, nós chegamos aí à conclusão de que R$ 12 devem ser o consumo que foi maior de 3 quilos. Entendido? E aí vamos agora para a nossa variação de preço. Até então a gente foi para a variação da quantidade. Na variação de preço, esses mesmos R$ 15,80, trazemos aqui a mesma informação do slide anterior, meu custo padrão e o meu valor real, custo padrão e custo real. E aí podemos admitir que chegaríamos à variação do preço calculando quanto haveria de diferença se, nesse caso, só o preço tivesse variado. Se a minha quantidade real fosse igual à minha quantidade padrão. Certo? Vamos jogar a fórmula aqui.
Ó, cadê o mouse? Aqui. Certo? Ó. Então, suponhamos aqui nesse caso, em que somente a minha variação do meu preço, de 20 centavos, é o que eu vou considerar nesse momento para encontrar a variação do preço. Então, considerando assim, eu vou pegar a minha diferença do meu preço e vou multiplicar pela minha quantidade padrão. Lembra que na variação de quantidade, eu multipliquei a quantidade, a variação da quantidade vezes o preço padrão? Aqui a gente faz o inverso. A gente multiplica a quantidade da variação desfavorável do preço com a quantidade padrão, né? Para saber quanto desses R$ 15,80 equivale à minha variação de preço. E aí, eu vou ter aqui, ó, a minha regrinha matemática simples. Eu vou multiplicar 20 centavos, que foi a minha variação desfavorável no quilo, e vou multiplicar pelos 16 quilos, que foi o meu preço padrão. Isso supondo que eu não tive alteração na minha quantidade. E aí eu vou chegar à sominha de R$ 3,20, né? E aí aqui nós já chegamos ao valor de R$ 12, né? Daqueles R$ 15,80, eu sei que R$ 12 foi referente à minha variação desfavorável na minha quantidade. E eu cheguei agora à minha conclusão que eu tive uma variação de preço de R$ 3,20, também desfavorável, no meu preço. E aí nós chegamos aqui a um confronto. Como é que eu tenho R$ 15,80 que eu encontrei do meu valor total da minha matéria-prima, do meu produto X? E como é que, detalhando essas variações de preço e de quantidade, eu cheguei a um valor total de R$ 15,20? Para onde foi esses 60 centavos? O que fazer com essa diferença? Essa diferença a gente dá o nome de variação mista. Vamos para um pequeno gráfico aqui que está no material de vocês, que vocês vão poder acompanhar. Aqui nós temos as duas variáveis, o preço e a quantidade. Aqui nós vamos colocar o preço padrão e a quantidade padrão. Preço padrão de R$ 4,00, isso para entender a variação mista. Preço padrão de R$ 4,00 e o meu custo padrão de R$ 16. Então, eu vou aplicar o que de fato foi real, né? Primeiro, eu tive um aumento no meu preço de 20 centavos. Esse aumento eu vou colocar ele nesse tom de azul, mais forte, para fazer a diferença entre a variação de preço. Lembra? Aqui eu vou pegar os 20 centavos e multiplicar pelos 16. O que passou a mais do meu preço é a minha variação de preço. E agora eu vou jogar o que passou a mais na minha quantidade, que foram os 19 quilos. Esses 19 quilos, eles vão estar embutidos no meu preço de R$ 4,00, certo? A primeira suposição era considerando a quantidade real, a variação da quantidade em cima do preço padrão, a variação do preço em cima da quantidade padrão. E aqui nós chegamos, este valor aqui, este pedaço aqui do gráfico, ele vai corresponder aos R$ 3,20. E este em amarelinho vai corresponder aos R$ 15. E aí nós temos essa diferença de 60 centavos, que é o que nós chamamos de variação mista, que é aquela variação que ela vai ficar tanto de fora do que foi lá do preço padrão, quanto que foi fora da quantidade padrão, né? Que essa vai ser o quê? Eu vou pegar a minha variação de quantidade vezes a minha variação de preço. Quanto foi a minha variação de quantidade? 20 centavos. Não foi isso? Eu tive aqui 0,20 de... Aliás, 0,20 de preço vezes R$ 3,00, aliás, 3 quilos.
3 vezes 0,20 vai dar exatamente os 0,60 que está de diferença, está faltando para fechar a nossa conta. Certo? Eu rabisquei aí, mas já estava rabiscado no material de vocês, tá bom? Que essa variação também vai ser desfavorável. Afinal, essa variação não estava dentro do meu custo padrão. E aqui nós vemos um conceito sobre a variação mista. Suponhamos que tivéssemos atribuído toda a variação da quantidade ao homem responsável pela produção, né? E a de preço ao responsável pelas compras, né? Lembra lá da primeira aula, onde a gente falou da designação de responsabilidades, né? É aqui onde entra essa funcionalidade, porque aqui eu vou atrás da produção responsável por que ele gastou a mais daquilo que eu estava planejado. E eu vou atrás do setor de compras saber por que ele comprou mais caro, foi 20 centavos mais caro. Né? Então, assim, são dois setores que vão estar diferenciados. Então, por isso que a gente precisa atribuir as responsabilidades. Então, ó, aquele que provavelmente aceitaria uma responsabilidade, já que de fato consumiu 3 quilos a mais do que o padrão, mas dificilmente ele vai admitir que cada um desses 3 quilos fosse diferente do preço padrão, de R$4. Né? Por quê? Porque qualquer diferença que ele achar em função do preço já não é de responsabilidade dele, é de responsabilidade do setor de compras. Por outro lado, o homem de compras vai admitir que a responsabilidade dos 20 centavos a mais foi dele, mas até os limites dos 16 quilos. Afinal, o que estava orçado era os 16 quilos. Né? Dizendo que o problema do consumo excedente não é dele. Não teríamos, assim, uma condição de absoluta precisão e lógica de atribuir os 60 centavos da variação mista a um ou a outro. Né? Como é mais comum admitir que a variação de preço é difícil, como admitir que a variação de preço, né, é mais difícil de ser controlada pela empresa, bem como difícil atribuir a responsabilidade a alguém, já que essa questão do preço ela tende a depender mais de origem externa, né, costuma-se então englobar a variação mista ao preço. Teríamos então uma outra conceituação para a variação de preço, que a variação de preço seria a diferença de preço versus a quantidade real, e não a padrão como antes. Eu teria aqui os meus 20 centavos de diferença. Eu teria aqui os meus 20 centavos de diferença vezes o meu custo da matéria-prima real. Né? Então, eu englobaria os 60 centavos da minha variação mista no preço, porque a quantidade ela é um fator que seria mais fácil de se controlar dentro da empresa, exceto o preço. Né? Às vezes, dependendo da demanda, o setor de compra não teria como ter esse controle absoluto. Né? Geralmente, algumas empresas utilizam uma forma de fazer uma cotação de 3 preços, né? 3 orçamentos. Mas nem sempre é assim. Às vezes, dependendo da urgência da produção, eles se obrigam a comprar mais caro. Então, atribuído a isso, por isso que os 60 centavos da variação mista, que ficam de fora lá do nosso gráfico, ele é incluído na variação de preço. Esta somada à variação de quantidade somaria aí os R$15,80 de variação total desfavorável. Então, resumindo, a variação da nossa matéria-prima do produto X, nós teríamos um resumo aí de variação de quantidade, eu teria 3 quilos, né, que foi a minha variação desfavorável na quantidade, vezes R$4, que era o meu preço padrão, o meu custo padrão. Então, eu vou ter R$12 desfavorável, certo? Eu gastei a quantidade a mais do que o que eu tinha estabelecido como padrão. Na minha variação de preço, eu tenho 20 centavos, que foi o que eu paguei a mais, vezes o meu preço do quilo, aliás, vezes a quantidade de quilo padrão. Né? E eu vou chegar aí à minha variação de preço, R$3,20, também desfavorável.
E aí a variação mista, que a gente já sabe que eu vou utilizar a minha variação de preço, né? A variação mista vai ser a variação de preço vezes a variação de quantidade. Então, se eu tenho 3 kg de quantidade e 20 centavos de variação de preço, eu vou ter aí uma variação de 60 centavos desfavorável. Totalizando, 12 mais 3,20 com mais 60 centavos, eu tenho aí um total de R$ 15,80 desfavorável. Então, vejamos agora o que você aprendeu. Eu tenho aí agora a minha variação do meu produto X, e agora vocês vão ter como desafio fazer aí o produto, a minha matéria-prima Y, né? Localizar aí os meus R$ 4,20 desfavorável, certo? Para isso, nós temos aí a matéria-prima Y, teríamos aí um padrão de 5 metros, tudo isso que está já fornecido anteriormente, tá, gente? Lá naquele primeiro slide, para não voltar muito aqui. E aí eu tenho um padrão de 5 metros a R$ 10, que eu gastei R$ 50, aliás, que eu estabeleci como padrão R$ 50, e eu tive uma variação, um custo real de 4 metros, né, e R$ 13,55, né, no valor do metro. Eu gastei aí também a mais R$ 4,20, né, então aí calcule a variação total desse material. Certo? Já está até aí detalhadinho para vocês como que está esse cálculo, da mesma maneira que a gente fez o passo a passo da matéria-prima do nosso produto X. Esse seria um exercício que a gente faria em sala, né? Então aí vocês vão exercitar e vão fazer, vou comparar agora esses cálculos individual, da mesma maneira. Então eu tenho variação de quantidade. Quanto foi a minha variação de quantidade? Eu tinha padronizado 5, eu gastei 4, né? Eu gastei a menos, né? Eu tive aqui 1 metro que eu gastei a menos. Então, para mim aqui já foi favorável, né? Na minha quantidade, ó, eu já gastei 1 metro a menos. Então, quanto que era o meu preço padrão? R$ 10. Então, quanto foi que eu tive de variação favorável? Eu tive aqui uma variação de R$ 10 favorável, variação de quantidade. Ah, professor, eu não estou entendendo mais nada. Como é que essa variação deu favorável? Se deu, foi negativo. Vamos terminar a questão? Então, eu tive aqui uma variação positiva de quantidade. Eu gastei a menos, eu consumi, aliás, a menos do que eu tinha como padrão. Então, aí vamos ver a nossa variação de preço. Eu tive R$ 3,55 a mais. Eu não tinha orçado R$ 10. Como é que eu planejo R$ 10 e eu gasto R$ 13,55? Então, eu tenho aqui uma variação desfavorável, porque eu gastei a mais R$ 3,55 no meu metro. Aliás, eu paguei a mais no meu metro. Então, vamos ver aqui com o preço padrão, para ver a minha variação. Eu tenho 5 metros padrão, vezes os meus R$ 3,55, que eu chego aí a uma variação desfavorável de R$ 17,75. Como a gente sabe que existe a variação mista, nós vamos aí pegar a minha variação favorável e multiplicar pela minha variação desfavorável. Então, eu vou ter aí, ó, R$ 3,55 favorável. Então, agora nós vamos para a calculadora. Ver aqui se eu acerto. Bom, tentei colocar aqui a calculadora na tela, não consegui, né? Mas vamos lá. Eu tenho aqui uma variação positiva de R$ 10, certo? Eu tenho R$ 10, né, positivo. Desses meus R$ 10 positivos, eu vou tirar aqui os meus R$ 17,75.
Tirando os meus 17 que foram desfavoráveis, eu vou aqui jogar aqui a minha variação mista que foi favorável, né? Variação de 3,55. Esses 3,55, eu vou fazer a minha continha agora. 10 menos 17, que foi o desfavorável, mais os 3,55, que vai totalizar os R$ 4,20. Ainda desfavorável. Por quê? O que eu tive de desfavorável no preço foi maior do que o que eu tive de favorável na minha quantidade, né? Então, mesmo eu diminuindo um metro, eu ainda paguei a mais, muito a mais no metro, né? Então, por isso que a minha variação total da matéria-prima, ela ficou desfavorável, né? A variação aqui já era o que eu acabei de falar, né? A variação de quantidade é favorável, pois gastou-se a menos do que o padrão, e a de preço vai ser desfavorável, já que o preço real por unidade foi maior do que o previsto. Agora, como vocês poderiam se questionar também, eu também já coloquei. E por que a mista foi considerada favorável? Vamos novamente ao gráfico. Vamos colocar aqui no nosso gráfico o desenho do que era preço padrão e do que era quantidade real e quantidade padrão. No pontilhado vermelho, nós vamos colocar aqui o nosso custo real. E dentro do pontilhado padrão, nós vamos colocar aqui o nosso custo, ou melhor, dentro do pontilhado verde, nós vamos colocar o nosso custo padrão, certo? Em azul, nós vamos colocar, em azul mais forte, nós vamos colocar o nosso preço real. Ó. Aqui, ó, a gente já teve aqui, ó, passou, ó. Você vê que ele passou do que estava padrão, né? Então, essa daqui ela já sobrou, foi uma sobra, né? E aí eu vou colocar a minha variação de quantidade, que ela faltou para chegar lá. Lembra do exemplo anterior? Que tanto a variação de preço quanto a variação, ela não passava do que estava padrão, ela faltava, né? Neste caso, ela passou. Né? Então, aí, ó, por isso que ela ficou positiva. Aliás, deixa eu ver, tá. Por isso que ela ficou uma variação favorável, né? Porque ela passou do que estava padrão.